Bom, galera, no vídeo anterior nós falamos dos povos bárbaros de uma maneira bastante geral. Vimos que eles começaram a entrar em Roma primeiro de uma maneira pacífica, quando nós falamos das invasões num aspecto pacífico, foi justamente porque os bárbaros contribuíram para o império de uma determinada maneira, ou servindo ao exército, ou então trabalhando no campo. Porém, as invasões começaram a se tornar cada vez maiores, cada vez mais frequentes e passaram a ser violentas. Então, nós vamos justamente retomar esse aspecto das invasões e vamos falar um pouquinho a respeito de um dos principais povos que entraram em Roma, que foram os francos, beleza? Então, vamos recapitular. Quando nós falamos das invasões, lembrem-se que nem sempre elas foram violentas. Lembrem-se que em um dado momento, esses bárbaros foram aliados. E que as invasões só se tornaram violentas quando eles passaram a ser pressionados pelos hunos. Ou seja, um bárbaro atacando aos outros. Essa seria a visão dos romanos. Quando, na verdade, nós temos os hunos, de origem asiática, atacando a região da Germânia. Os hunos estavam em processo de expansão territorial. A partir do momento em que eu tenho a intensificação dessas invasões, o Império Ocidental ele foi se deteriorando, ele foi ficando cada vez mais fraco, porque as invasões passaram a ser violentas. É aí que começa o processo de ruralização. Quando nós temos o processo de ruralização, ou seja, saída da cidade para o campo, eu já tenho um longo processo de formação do feudalismo. A partir do momento em que eu tenho violência, caos, comércio desarticulado, o êxodo urbano, o governo de Roma não tem mais sustentação. E foi aí então que nós temos a queda do Império Romano Ocidental. A queda do Império Romano Ocidental é o marco final da Idade Antiga e o marco inicial da Idade Média. Então, quando nós falamos das consequências das migrações bárbaras, a primeira consequência, logo de cara, é a fragmentação do Império Romano, porque a partir do momento em que eu tenho a queda, no lugar do Império Romano Ocidental surgiram vários reinos bárbaros: reino dos francos, reino dos visigodos, reino dos godos, perdão. Ou seja, além de fragmentação territorial, eu tenho fragmentação política, porque cada um desses reinos tinha o seu rei, ok? E é justamente isso que nós vamos entender: o impulso que as invasões bárbaras, que a fragmentação territorial e política deu à formação do feudalismo, ok? E cada vez mais a língua latina ela foi sendo substituída por outras línguas chamadas de línguas bárbaras, que era o francês, o inglês, ok? Nós não vamos ficar falando de todos os reinos bárbaros, porque para nós eles não são interessantes. O reino mais importante foi justamente o reino dos francos. Aí vocês podem pensar assim, por quê, né? O mais importante. Porque, ao contrário dos demais, que eram estáticos, que não cresceram, o reino dos francos foi crescendo, crescendo, crescendo e aos poucos dominando outros reinos, ou seja, um reino bárbaro dominando aos demais reinos bárbaros. Então, o que difere o reino dos francos se comparado ao dos demais? O expansionismo.
Quando nós falamos do reino dos bárbaros, nós vamos ver que a história dos francos vai estar dividida em dois momentos. Primeira fase, dinastia merovingia. Segunda fase, dinastia carolíngia. Quando nós falamos da dinastia merovingia, é o processo de unificação e é o processo inicial do processo de expansão territorial. Percebam que a todo momento eu estou usando a palavra processo, porque eu quero que vocês entendam que é algo gradativo, que é algo lento, que não vai ser feito assim, ó, do dia para a noite. O nome Merovingia vem do nome Meroveu, que foi, né, aquele que iniciou o processo de unificação dos francos, aquele que defendeu os francos contra os hunos, contra o Átila. Mas o Meroveu não vai ser o rei mais importante para nós. Nós vamos falar que o seu neto, o Clovis, o rei Clovis, é o mais importante. Prof, por que o mais importante? Porque o Clovis se converteu ao cristianismo. Qual era a mesma religião de todos os bárbaros? Politeístas. Exato. Quer dizer que Clovis abandonou o politeísmo e passou a ser monoteísta. E a partir do momento em que ele se tornou monoteísta, a partir do momento em que ele se tornou cristão, todos os demais povos passaram a seguir o cristianismo. Os francos passaram a ser cristãos e, posteriormente, os povos dominados pelos francos também. Aí a gente pode pensar assim, tá, por quê, né? Qual a razão de Clovis? Aqui eu tenho a cena do batismo. Qual a razão de Clovis ter, né, se convertido? Foi uma experiência religiosa? Foi algo divino? Não. Nós vamos falar que o rei Clovis constituiu, ou seja, formou uma aliança com a Igreja Católica. Como funciona essa aliança? Clovis se comprometeu a cristianizar todos os povos que ele dominasse, desde que a Igreja Católica reconhecesse o território conquistado. De novo, galera, eu tô naquela relação de reciprocidade. Eu vou lhe dar mais fiéis, em troca eu quero reconhecimento das minhas terras. Após a conversão de Clovis, os demais líderes, os demais reis francos, tinham todos uma relação muito amistosa, muito importante com a Igreja Católica, ok? Uma outra curiosidade dentro, né, do contexto da história dos francos era a existência dos chamados mordomos ou prefeitos dos palácios. Digamos que é como se fosse um primeiro-ministro do rei. Eram pessoas de importância, eram pessoas que auxiliavam no governo do reino. E o mais importante desses mordomos, ou prefeitos do palácio, chamem como quiser, foi o general Carlos Martel. Carlos Martel foi imprescindível da vitória dos francos em uma batalha contra os muçulmanos, a chamada Batalha de Poitiers. Galerinha, essa batalha ela é muito importante para nós. Ela explica muito a respeito da cultura europeia e ela explica muito para o entendimento do feudalismo. Quando eu falo da Batalha de Poitiers, eu tenho dois povos em expansão.
De um lado, eu tenho os povos muçulmanos, do outro lado, eu tenho os povos cristãos. Eu quero que vocês entendam, que os cristãos eram os francos e os muçulmanos eram os árabes. Os muçulmanos já tinham conquistado toda a Península Ibérica, região que hoje constitui Portugal e Espanha. Por que que eu tenho tanto resquício da cultura muçulmana na Espanha? Tá aí a explicação. Porque os muçulmanos já dominaram essa região, beleza? E aqui eu tenho os francos. A Batalha de Poitiers, a vitória dos francos na Batalha de Poitiers, foi importante para impedir a expansão dos muçulmanos sobre a Europa. Então vamos pensar ao contrário. Se os francos tivessem perdido essa batalha, a cultura muçulmana teria muito mais influência sobre a região da Europa. Se hoje a Europa é predominantemente católica, cristã, é porque os francos venceram os muçulmanos na Batalha de Poitiers e conseguiram, então, impedir o seu avanço. Quando eu falo, então, que Carlos Martel foi de suma importância na derrota dos muçulmanos, eu quero dizer que ele foi de suma importância para assegurar, para proteger a unidade cristã nessa região da Europa, beleza? Então, nós vamos falar que a Batalha de Poitiers foi o conflito travado entre francos versus muçulmanos. Francos, cristãos, muçulmanos, islâmicos. Ambos estavam em processo de expansão territorial. E em virtude de estarem em processo de expansão territorial, se chocaram. A vitória dos francos sobre os muçulmanos foi importante para evitar a islamização da Europa. Foi importante para conter o avanço do islamismo sobre a Europa. E os muçulmanos ficaram restritos, então, na Península Ibérica. A partir do momento em que os muçulmanos dominam a Península Ibérica, a Europa se fecha aqui, ok? Não tem mais relação com essa parte da Europa. Península Ibérica fica desconectada, esquecida. E lembrem-se que o norte da África também está todo ocupado pelos muçulmanos, ou seja, também vai estar esquecido. Então, aos poucos, a Europa foi se desligando, a Europa foi se fechando. Por quê? Lá fora, em outras regiões, eu tenho o avanço do islamismo, eu tenho o avanço dos muçulmanos. Então, o fechamento da Europa, o isolamento da Europa, também faz parte daquele longo processo de ruralização que culminou no surgimento do feudalismo. O Carlos Martel, ele foi tão importante, ele foi tão reconhecido, ele foi uma figura de tanta importância que o filho dele, o Pepino, aproveitou o prestígio do pai para dar um golpe e se tornar rei. Pepino o Breve inaugurou a segunda dinastia dos francos, chamada de dinastia carolíngia. Prof, e a igreja? A igreja esteve ao lado de Pepino, porque ele tinha também uma relação de muita proximidade com o Papa. O nome Carolíngia não tem nada a ver com Pepino o Breve.
Mas o nome Carolíngia se refere ao filho de Pepino, o Carlos Magno. O Carlos Magno foi neto do Carlos Martel e ele também teve muito prestígio, ele também foi muito importante, porque ele implementou uma política de expansão territorial. Ou seja, ele foi conquistando mais territórios. E ele conseguiu conquistar tantos territórios dentro da Europa que ele foi coroado imperador pelo Papa, ou seja, pela Igreja. O Papa Leão III coroou Carlos Magno como sendo imperador do Sacro Império Romano Ocidental. Era como se o Império Romano estivesse renascendo, era como o Império Romano estivesse ressurgindo após anos. Percebam que eu estou falando de uma relação muito próxima de governante e rei. Carlos Magno, para conseguir implementar essa política extensiva de expansão territorial, ele fez uso de uma prática germânica chamada de comitatus. De um lado eu tenho o imperador, do outro lado eu tenho os melhores guerreiros desse imperador. E o comitatus funcionava assim, falei sobre o comitatus na última aula, no último videozinho, lembram? Os melhores guerreiros recebiam parte das terras conquistadas. Em troca, esses melhores guerreiros deveriam jurar lealdade e fidelidade. Ganham terra, juram fidelidade. O comitatus, como eu falei no vídeo passado, era uma forma de reciprocidade. É uma troca entre imperador e melhores guerreiros. Esses guerreiros, ao receberem a terra, eles recebiam um título. Esse título poderia ser de conde, esse título poderia ser de duque, assim como esse título poderia ser de marqueses. A partir do momento em que eles recebiam a terra, a partir do momento em que eles recebiam esse título, esses guerreiros passavam a ser nobres. Controlavam a terra. Galera, pensa só. Se o cara recebeu um lote de terra longe lá, né, naquele território conquistado, e ele está jurando lealdade e fidelidade para o imperador, isso é uma manobra, isso é uma tática de governo. Se a terra é longe, é distante do governo, né, da sede do governo, eu preciso ter pessoas que serão meus olhos e ouvidos. Esses condes, duques e marqueses não faziam o que queriam. Eles tinham que seguir leis. As leis de Carlos Magno. As leis de Carlos Magno foram chamadas de capitulares, ok? Capitulares foi o nome dado ao conjunto de leis criado por Carlos Magno. E eles eram inspecionados, eles eram fiscalizados pelos missi dominici. Nós vamos falar que eram espécies de fiscais. Então, esses missi dominicis fiscalizavam condes, duques, marqueses, para saber se eles estavam seguindo as capitulares. Nesse mapa, nós temos então o território que foi, né, que fez parte daquilo que nós chamamos de Império Carolíngio. Essa parte em amarelo aqui, ó, eram as chamadas terras papais, ou seja, território da Igreja Católica.
Então, esse mapa ele é perfeito para vocês entenderem a dimensão do Império Carolíngio. Porém, ó, desconectado do Império Romano, aliás, desconectado da Península Ibérica e do Império Romano Oriental. Esse aqui é o Império Romano Oriental, onde surgiu o Império Bizantino, ok? Porém, galera, o Carlos Magno, ele não é imortal, né? Ele faleceu em virtude da idade, da doença. E após a sua morte, o seu filho, o mais velho, o Luís o Piedoso, passou a ser então o imperador. O Luís, ele foi um bom governante, ele seguiu os princípios, né, esperados pela Igreja Católica, mas ele não tinha um pulso firme como seu pai. E quando Luís o Piedoso morreu, seus 3 filhos, o Luís, o Lotário e o Carlos, começaram a brigar pelo trono. A regra era: o filho mais velho governa. É o chamado direito da primogenitura, o primogênito, o primeiro filho. Porém, os 3 não quiseram seguir a tradição, queriam se tornar reis. Quando a Igreja Católica percebe que a guerra era iminente e que ela não iria trazer benefícios, somente malefícios, a Igreja propôs, em 843, o Tratado de Verdun. O Tratado de Verdun pega o Império Carolíngio e divide em 3 partes, entre os 3 herdeiros. Galera, o que era um foi dividido em 3. Então, eu tenho fragmentação política, assim como eu tenho fragmentação territorial. A força, o poder que o Império Carolíngio tinha, não vai mais ser o mesmo. E o que é mais importante nós entendermos, está aqui, ó, o processo de descentralização política. Por quê? Porque os nobres, condes, duques e marqueses reprovaram o comportamento de seus reis, porque eles desobedeceram uma tradição. Eles desobedeceram o direito da primogenitura. E estes condes, duques e marqueses foram gradativamente se afastando, se distanciando dos seus reis. A Europa novamente foi palco de uma segunda leva de invasões. Novamente eu tenho muçulmanos pressionando as fronteiras, temos os vikings. Se eu tenho invasões, eu tenho instabilidade. Estes reis começam a ficar acuados, isolados, sem importância ativa, não conseguiam proteger os seus reinos, e esses reis começam a recorrer aos nobres. Me ajudem a proteger as nossas terras. E é aí que começa o surgimento do feudalismo, beleza? Então, para fechar a nossa aula, vamos entender o que está nesse slide. É muito importante compreendermos, fazermos uma leitura certa das balizas cronológicas. Ali em 476 eu tenho, portanto, o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Século V, que vai até o século XV, em 1453. Percebam que a Idade Média é muito longa e, por ser muito longa, ela vai ser dividida em 2 partes. Então, eu tenho a Alta Idade Média, que compreende o período do século V ao século X, e depois eu tenho a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. Nós já vimos tudo isso daqui, ó. Beleza?
Eu estou falando do período inicial da Alta Idade Média. Nessa aula, nós nos focamos apenas do lado ocidental. Vimos apenas os francos, vimos apenas, né, a tradição, a cultura, como viviam, o que aconteceu. Em um próximo momento, em um próximo vídeo, nós vamos entender o que está acontecendo além. Nós vamos ver que não existiam só os francos da Idade Média. Eu tenho o lado oriental, eu tenho os muçulmanos, beleza? Por hoje é só, galerinha. Vou deixar para vocês algumas tarefinhas no mural de tarefa, assim como também orientado certinho no plural.